Ei, diga comigo, não tem ciência. O meu nome é Salif, é aqui onde os exercícios não sobrevivem. Bem, meus amigos, vamos dar continuidade a esse nosso curso completo de React. E hoje nós vamos tentar falar de um aspecto muito importante. Vamos tentar perceber o que é uma componente, porque afinal de contas, esse é o propósito de React, trabalhar em componentes. Bem, para isso, o que é que eu trago aqui? Trago aqui uma coisa muito simples, mas antes de nós entrarmos no conteúdo da aula de hoje, é importante realçar aquilo que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós percorremos mais ou menos, criamos o nosso primeiro projeto, o React, e percorremos todas as pastas para tentar perceber tudo o que aqui está. Quem não viu a aula passada, aconselho desde já pausar este vídeo, a ver primeiro os vídeos da aula passada, porque isto é fundamental. É importante que nós tenhamos uma aprendizagem sequencial. Bem, vamos voltar para aqui, meus amigos. Bem, o que é que acontece? Bem, tem aqui um portfólio que eu fiz utilizando simplesmente o HTML e CSS. Nós vamos tentar perceber o que é que aqui está mal, o que é que nós poderíamos melhorar utilizando o React. Vamos tentar criar uma comparação entre o HTML normal, ou seja, HTML e CSS, e como é que nós faríamos isso utilizando o React. Vamos poder perceber se há vantagens de utilizar o React ou não. Bem, repare, esse portfólio é relativamente simples. O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma breve apresentação do meu nome pessoal, daquilo que eu faço. Depois tenho aqui sobre mim, tenho aqui os projetos os quais já fiz, as tecnologias as quais já utilizei. Depois tenho aqui esta parte, que é a parte importante para que nós possamos perceber o que é uma componente. Bem, repare, eu tenho aqui 6 containers daquilo que eu faço. Sou programador web, criador de conteúdo digital, explicador, designer de interface, editor de vídeos, etc. Bem, o que é que acontece? Eu tenho aqui 6 containers. É preciso chamar a atenção a isso. Tenho aqui 6 containers. E reparem que esses containers são iguais. Em todos eles, o que é que eu tenho? Tenho um ícone, tenho um título e tenho uma descrição. Aqui também tenho um ícone, tenho um título e uma descrição. Aqui também tenho um ícone, tenho um título, tenho uma descrição. E como é que eu fiz isso utilizando o HTML? Bem, vamos para aqui, para o nosso ambiente de desenvolvimento. Vamos para aqui. Como é que eu fiz isso? Eu fiz isso de uma forma relativamente simples. O que é que eu fiz? Em cada vez que eu quisesse adicionar alguma coisa que eu faço, eu tinha que vir para aqui fazer o seguinte: criar, nesse caso, o container, a div, né? Criar a div, depois introduzir o título, introduzir o ícone que eu pretendo e a descrição. Reparem que o meu código cada vez mais está-se a tornar efetivamente maior e eu não consigo já ter algum controle sobre aquilo que eu estou a fazer. Cada vez que eu quiser fazer uma coisa, eu tenho que repetir aquilo que eu já fiz. E meus amigos, em programação, sempre que nós repetimos mais de 2 vezes uma determinada coisa, nós temos que começar a pensar: será que não há uma forma de utilizar isso? Será que não há uma forma de eu fazer uma vez só e servir para todas as vezes que eu precisar disso? Em programação, por exemplo, se eu quiser adicionar 2 números, o que é que eu faço? Eu crio aquilo que eu chamo uma função. E sempre que eu quiser adicionar 2 números, chamo aquela função para adicionar esses mesmos números. Ou seja, eu não tenho que sempre que eu quiser adicionar 2 números ir escrever um código para adicionar 2 números. Não faz sentido nenhum. Aqui também temos que pensar da mesma forma. Ou seja, aqui eu tenho 6 containers. Ok, aqui simplesmente o que muda é o conteúdo. Será que eu não posso fazer só uma vez? Será que eu não posso produzir, eu não posso desenvolver este container uma vez só e utilizá-lo sempre que for preciso? Sempre que eu precisar de adicionar aquilo que eu faço aqui, sempre que eu precisar de adicionar, eu posso só chamar este container. Vamos utilizar essa expressão: chamar este container e introduzir o conteúdo que eu pretendo. Esta é o core, esta é a essência de
utilizar componentes em React. Enquanto que HTML normal, nós temos que escrever a div toda vez que nós precisamos de adicionar algo igual. Em React nós já não vamos fazer isso. Em React nós vamos criar aquilo que nós chamamos de componente. Vamos criar uma componente e vamos reutilizar esta mesma componente sempre que nós precisarmos. Então, de um modo geral, o que é que nós podemos dizer? Qual é a definição que nós podemos atribuir a uma componente? Bem, uma componente é nada mais, nada menos do que um bloco, é um bloco que nós podemos reutilizá-lo sempre que for preciso. Agora, na React já existem aquilo que nós chamamos de vários tipos de componentes, mas nós não vamos aprofundar isso. Vamos aprofundar na próxima aula. O que eu gostava que vocês percebessem hoje o que eu gostava que vocês fizessem é criassem uma diferença ou criassem uma comparação. Ok, tem isto em HTML normal. O que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer o que eu posso fazer para fazer a mesma coisa, só que numa só vez reutilizar essas 6 vezes? Para isso, em React, nós criamos aquilo que nós chamamos de componente. Aqui também é a mesma coisa. Se eu for mais para baixo, tem aqui a educação e a experiência. Repare, tem aqui as datas, nesse caso tem o título, uma descrição, depois tem aqui a empresa ou a universidade a qual eu fiz a licenciatura ou a qual eu trabalhei. Reparem que eu estou a repetir isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, cada vez que eu quiser adicionar aqui a educação ou experiência profissional, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir ao meu HTML, escrever uma div, adicionar lá a data, adicionar uma descrição, adicionar as classes, ou seja, isso é um trabalho penoso. Se nós somos programadores, temos que ter a capacidade de ter uma visão. Bem, ok, isto aqui está a repetir-se mais de uma vez. Então o que é que eu posso fazer? Posso criar uma componente. E é para isso que serve uma componente em React. Eu trago isto feito em HTML normal para que vocês possam perceber como é que nós podemos traduzir isso em React. Como é que nós podemos desenvolver esse nosso portfólio utilizando o React. Falando nisso, meus amigos, eu já estou aqui a fazer uma espécie de mockups para esse mesmo portfólio, só que em inglês. Nós vamos poder desenvolver ao longo das nossas aulas esse portfólio utilizando o React. E hoje nós vamos ficar por aqui. Não se esqueça de subscrever-se ao canal, deixar um like, um comentário, porque isto é fundamental para o nosso crescimento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.